Começando aqui, mais um podcast sem vírgula. E hoje do meu lado... Você engordou, cara. Eu vou dar um... Você tenta estar maior. É? Você engordou. É mesmo? É. Você quer medir? Não. Eliel, quem tá com a gente hoje, velho? Hoje é um papo cabeça, que a gente vai desvendar a mente humana e as considerações que todo mundo tem dúvida e medo de perguntar. Alex Andrade. Obrigado Direto por ter de vindo Sorocaba. aqui, direto de Sorocaba. Ele está aqui conosco e o papo vai ser muito bacana. Pode-se dizer que é um papo sério, mas vamos se tornar um pouco mais suave. Sim, Mediante a condição que a nossa conversa vai. Muito obrigado por estar vindo aqui. De Sorocaba, longe. Apesar que você vai, na nossa conversa em off aqui, você vai descansar um pouquinho. Não é nada mais justo porque pegar a estrada, né, tal. Não vira, né? Obrigado por ter Você vem de vindo, carro? viu? Uhum. Obrigado por ter vindo, viu, Alex? Boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que o papo vai ser... É, assim. E para começar, bem light, tem muita gente doida por aí? Não, bem light. Eu não diria doido, mas eu diria gente com problemas, vamos dizer, psicológicos. Vamos dizer- Posso te cortar? Claro, por Assim que é favor. tanta coisa pra perguntar assim. É assim, essa deixa que eu tô falando pra você. E você acha importante hoje em dia, nesse mundo, desse turbilhão de informações, casa, trabalho, cuidar da saúde mental? Olha só, o Brasil, ele tá num ranking, liderando o ranking de problema com ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão logo atrás, e isso vem crescente. Infelizmente, por conta e pela onda que nós estamos, né, das redes sociais, com o aumento, né, de toda essa era digital, tem gerado, infelizmente, muitas pessoas não doidas, mas estão num momento bem difícil. Porque é um confronto entre a realidade daquilo que é a minha vida, daquilo que eu projeto a minha vida, daquilo que eu comparo a minha vida com o outro, e esse é o mal do século, a comparação. Posso emendar outra? Por favor, por favor. O Marcelo até vai entender o que eu quero dizer. Assim, é meio assustador. Mas você acha que um joguinho influencia numa atitude? Defina joguinho. Joguinho de Por exemplo, cassino, essas coisas. um cara... que- Ah, entendi. Assim, por exemplo, um cara que entra, por Cinema. exemplo, num lugar e vai metralhando todo mundo, corta a cabeça, é machadada, sabe? Em alguns acontecimentos, infelizmente, anteriores aí aqui em São Paulo. Eu tô falando isso, pode ser até um pouco vago, mas assim, a mente humana chega aí... Por quê? Porque você é um mundo virtual, né? E assim, adolescentes, não sei, adultos, não sei. Como que isso entra na cabeça e isso reflete na vida real? Como uma pessoa, ela entra com uma arma branca, ou seja, qual tipo de arma, qual for, no lugar e faz barbaridades. Me explica isso, como que essa mente funciona? É doentio? Isso já vem de algum tempo? Explica mais para nós. Olha só, desde que o mundo é mundo, quando a gente fala do ser humano, né, antropologicamente falando, nós somos seres tribais, seres adaptados. A nossa era, a gente se adapta às coisas. O convívio com outras pessoas geram conexões, e existe um escritor que eu gosto muito, Carl Jung, ele diz o seguinte, que todo ser humano ele é dividido em arquétipos. O que ele quer dizer com isso? Eu vou chegar na tua pergunta. Todo ser humano entende o mundo de uma maneira diferente, e esses arquétipos são como se fossem classes de compreensão a respeito da vida. Ou seja, você tem uma forma de comunicar, que vai de encontro a alguém. Mas tem pessoas que vai olhar o podcast e vai falar, não faz sentido pra mim. Mas algumas pessoas que têm esse mesmo arquétipo, essa mesma visão descontraída, da risada e tal, isso, aquilo, se conectam com você. Certo. Assim é o ser humano. Todo ser humano ele tem esse processo de adaptação, onde na sua natureza, no seu crescer, no seu desenrolar, ele vai se assimilando, ele vai encontrando as suas tribos. Obviamente que muitas das doenças hoje psicopatológicas têm a ver com genética, tem a ver de passar de pai para filho e de mãe para filho e assim vai. Mas também muito daquilo que se vive hoje é estado comportamental.
Nós sabemos que o nosso cognitivo, o nosso sistema de compreensão, ele é adaptado. O nosso cérebro, ele é plástico. Ou seja, a gente pode estar com 40, 50, 60 anos, a gente está aprendendo. E a gente aprende coisas que fazem sentido para nós. Vamos pensar comigo. Se uma criança que cresceu num lar disfuncional, onde ela viu brigas, encrenca, pai brigando com a mãe, xingando a mãe, erguendo a mão para a mãe, ou vice-versa, é muito mais suscetível com que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele desenvolva, através da historicidade, daquilo que ele viu, esse ar mais áspero, mais bruto. E aí entra no período das tribos. Adolescente se entrando e se validando com outros. E aí nós vemos uma crescente da questão dos jogos que fazem, sim. Neurologicamente falando, a gente sabe que o nosso sistema cerebral ele funciona em circuitaria. Ou seja, se cria um hábito. Quando eu faço algo por... Alguns estudiosos dizem 42 dias, outros 67 dias, mas para a construção de um hábito. E uma vez que você construiu um hábito, seja ele qual for, você vai desenvolvendo ele e você vai aprimorando ele. Tanto que a maioria dos transtornos de personalidade hoje, como, por exemplo, borderline, narcisista, psicopata, o início dele é logo no início, na primeira infância, que são até os 7 anos. E depois é validado através de uma disfuncionalidade dentro de casa. Ou seja, esses jogos hoje, ele acaba sendo mais suscetível de influenciar pessoas que têm, sim, uma estrutura familiar desequilibrada. Então, quando ela já acostumou ver o desrespeito, a grosseria, o palavrão, o posicionamento do pai, da mãe, muitas vezes duro. Para ele, isso é um hábito. E quando ele vê aquilo nos jogos, a sua circuitaria neural começa a fazer associações. E aí se desenvolve um transtorno de personalidade. Muitos dos psicopatas, né? A gente sabe que ele é zero emoção. Não tem emoção nenhuma. Ele é simplesmente a razão. E para ele desenvolver, através de um jogo ainda, algo que se torna normal. Para ele pegar uma arma, matar. Ele, do mesmo modo que ele vê no jogo, para ele fazer isso na vida real, é normal. Então nós vemos, sim, que hoje, infelizmente, não só esses tigrinhos da vida, esses jogos que tem, jogos de azar, essa questão de arma, isso desenvolve, sim, principalmente quando há uma disfuncionalidade. Por isso que há uma importância muito grande dos pais saber limitar ali, acompanhar, ver o que os filhos estão vendo nas redes sociais, o que eles estão jogando, o que eles estão vivenciando, principalmente. Eu gosto sempre de deixar claro para os meus pacientes, né, que essa fase crucial dos 7 primeiros anos é o registro no caráter e na personalidade de uma criança. Dos 8 em diante até os 13, 14 anos, é ali o desenvolvimento da personalidade no sentido de transtorno ou não. Ou vem bloqueio, ou vem traumas, e ali ela vai levar para a vida inteira se ela não for cuidada, não for trabalhada, e ela não saber, como posso dizer, ela não receber as informações corretas. Porque chegam algumas pessoas que estão no ápice da dor, e aí elas procuram tratamento, ajuda, e aí elas conseguem se encontrar em algum momento. Pode falar. Aproveitando que você falou essa parte da família, do pai, da mãe, hoje em dia, por causa desse aparelho aqui, existe muito o fator, tipo assim, eu não posso falar como antigamente, que eu não era de antigamente, mas tipo assim, a família era muito mais estruturada, casamentos longos, duravam bastante. A tecnologia, hoje em dia, tanto para adolescente, a gente já entrou nessa parte, e também se falou da parte da família, casamento, é uma coisa que também, que eu acho que mexe bastante com as crianças hoje em dia. O pai tratando a mãe, aí, eu, na minha cabeça, tá? Eu não sou especialista, mas a menina vendo o pai tratar a mãe igual um lixo, quando ela crescer, ela vai procurar esse mesmo padrão? Você acha? Tipo assim, vai ser normal para ela isso? A gente rotular só dessa maneira, uma falta de, por exemplo, uma falta de referência paterna, ela pode ter consequências desastrosas de todo lado. É aquela velha história. Um pai alcoólatra tem 2 filhos. Um dele vai se tornar alcoólatra e vai falar pro pai: eu sou alcoólatra por sua causa.
Aí o outro vai perguntar, mas por que o seu outro filho não bebe? Porque o meu pai é alcoólatra. Boa. Entende? Legal, Então, legal. o fato de muitas vezes a disfuncionalidade de uma falta de referência de um pai pode sim fazer com que essa mulher, e é o que a maioria daquilo que eu recebo dentro do meu consultório. Hoje eu entendo e vejo e tenho visto muitas mulheres que chegam destruídas nos seus relacionamentos, não conseguem viver um relacionamento saudável por conta da falta de referência de homem, a falta de referência masculina, o como o homem deve tratar. Muitas vezes aquele pai tratou tão mal a mãe, a referência que aquela moça, aquela mulher tem de como o homem tratar é aquilo. E ela passa a vida inteira recebendo esse... Ela se torna um despejo de migalhas de homem e ela aceita. Porque, final das contas, foi isso que ela viu. Mas algumas, elas, por não ter uma referência de pai, elas sobem o nível. Elas falam, opa, Nossa. eu não quero ter um homem, que é a história do pai alcoólatra que tem 2 filhos, né? Eu não quero ter um marido igual ao meu pai. E aí entra num outro ponto muito neufrágico também, que é as mulheres autossuficientes que batem no peito dizendo, eu não preciso de homem. Porque ela teve ali uma dor muito pontual pela falta de referência e ela acredita que todos os homens são iguais. Ou seja, ela luta, ela trabalha, ela se desenvolve, ela cresce profissionalmente, financeiramente e ela a vida inteira passa sem ter alguém, acreditando que todos os homens são iguais. Elas não conseguem desenvolver uma família por falta de referência de uma família. Então o processo psíquico, o processo psicológico é difícil a gente padronizar e isso resulta nisso. A gente está falando do ser humano, né? E quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de um ser único. Você, por mais que você tenha toda essa amizade, essa descontração, mas você é um ser único. Um ser que só você sabe das suas dores. Por mais que você compartilhe, nunca, sempre é você. E muitas vezes a nossa visão sobre nós mesmos é equivocada, né? Verdade, isso é verdade. Caramba. É verdade. Até eu vi um vídeo seu interessante falando sobre microtraições, que até encaixa nessa parte da família, na questão de... Porque tem muita gente que acaba destruindo a sua família por causa de uma traição, não sei o que lá. E você falou um negócio que eu achei muito interessante, eu queria que você explicasse melhor. A questão de trair. Trair não é só o cara tá casado e ir lá e pegar outra mulher na cama, não sei o que lá. Existe também a traição, né? Do celular, de um oi. Sim. A traição, na realidade, o que ela é? Ela é uma quebra de acordo. A traição ela é uma quebra de valores. Quando eu me uno a uma mulher, seja no namoro, no noivado, seja no casamento, eu fiz uma aliança ali. E essa aliança precisa ser respeitada. E como eu respeito? Com transparência, com clareza, produzindo cuidado, produzindo companhia, estando junto, sabe, ser essa essência. E quando eu falei a respeito dessas micro-traições, é que as pessoas tendem a maximizar o negócio. Entender que a traição é apenas a traição física. Né? Do mesmo modo que tem algo muito sério, aqui muitas vezes eu gosto de bater e ligar esses assuntos. Todo problema da traição, ela não começa na traição, nem na micro-traição em si, em relação a redes sociais. Ela começa com um problema sério da pornografia. A pornografia, ela destrói o nosso estado límbico, ela tem uma maneira de projetar algo em nós que não gera contentamento. Ou seja, você pode estar casado, se você tem um problema com pornografia, vai chegar um momento em que a sua esposa não é suficiente. Porque o teu cérebro desenvolve uma maneira de encontrar novidades. A microtraição, ela vem a partir daí. A pessoa normalmente, ela não trai direto, ela não manda mensagem, ela não fica curtindo. Muitas vezes ela tem um problema da pornografia. Ela começa na pornografia, depois ela precisa exteriorizar esse sentimento que foi construído. Porque tudo que está na essência e é existente hoje, primeiro foi criado no nosso campo da mente. É igual a uma mulher. Não adianta você esperar 9 meses de uma mulher e esperar que no final dos 9 meses ela venha gestar, ela venha ter um filho, se ela não gestou. Se durante 9 meses ela não concebeu aquilo, ela não criou. A traição é do mesmo modo. Muitas vezes ela é construída de maneira, primeiro na mente, com uma pornografia, depois, poxa, aquela mulher tá dando bola. Porque nessa onda de redes sociais, né, uma curtida é suficiente para a pessoa acreditar que a pessoa tá caidinha por ela e que ela se entrega.
Então, primeiramente, começa com uma curtição, curte ali, vai uma visita, olha uma mulher, uma conversa. E a traição é tudo aquilo que eu faço que eu tenho que esconder do outro para que o outro não para que não venha me envergonhar e que não venha entristecer o outro. É de uma mensagem que eu troco muitas vezes com um amigo de trabalho, uma amiga de trabalho, e eu tenho que apagar porque se a minha mulher ver vai dar problema. Então isso é traição, isso é o início de uma traição. E neurologicamente falando, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque começa dessa maneira e ela vai intensificando, porque se eu não tenho problema de eu apagar, excluir, ocultar as mulheres que eu curto, os homens que tá curtindo lá, desse ponto a uma conversa e dessa conversa a um café, ou do café para uma chamada, viu? Vamos assistir Netflix aqui em casa, aquela velha história, entendeu? Isso é um passo. Então a microtraição, primeiro o fato principal é eu fazer e eu esconder, eu preciso esconder. Se eu preciso esconder, ela já conotou uma traição. E o ato do sexual é apenas algo que vai acontecer com o tempo. Pode ter certeza. Você concebeu aqui, você alimentou isso, em algum momento vai acontecer a traição. A traição física, né? Encaixando nisso, e também, assim, uma vez eu tava conversando com uma pessoa, aí eles estavam falando, daí acabamos entrando num assunto de masturbação. Aí essa pessoa falou que a masturbação é errada. Eu falei, por que é errada a masturbação? Sou da igreja. O pessoal da igreja, que eu saí faz tempo. Você falou assim, não, porque na masturbação tem traição. Eu falei, por que traição? Porque você vai masturbar pensando em quem? Eu falei, não, se eu tenho uma mulher, vou... Aí ela falou, eu falei, realmente, você não vai, tá masturbando, tá pensando na sua mulher, de repente, você pensa em outra coisa, bum, entrou outra mulher na sua cabeça, ou pensou outra coisa, já é uma traição. Isso também conta? Ou não? Olha só, na realidade, quando a gente fala da questão da masturbação, ninguém se masturba olhando pro verde, pro campo, pro azulejo. Ninguém se masturba olhando pra floresta, pra paisagem. Existe no teu hipercampo, né? Você precisa projetar alguma coisa na tua memória. E vai projetar o quê? Aquilo que você já alimentou. De repente, através de uma pornografia. E essa pornografia vai fazer com que você venha intensificar. E normalmente, nos dias de hoje, antigamente, na minha época, quando eu era garoto, eu queria ver uma revistinha de mulher pelada, aquelas Playboy da vida lá, tinha que pegar escondido. 13, 14 anos, foi a primeira vez que eu olhei aquilo, eu fiquei assustado e foi um chocante. Mas hoje não, hoje qualquer adolescente tem acesso a um telefone, e ele pega e ele tem. E aí é o problema. Olha a conexão. Pornografia, masturbação, e depois eu não me conformo só com uma mulher. Por isso que esse processo ele é tão degenerativo no nosso cérebro, que existe um estudo de uma universidade de Cambridge, Universidade de Psicologia de Cambridge, ela diz o seguinte, que nos próximos anos os casamentos estão fadados a 5 anos. Caramba, a 5 anos de duração. Por quê? Pela percepção equivocada que nós temos a respeito da possibilidade do outro. Hoje, se você tem 1000 pessoas no seu WhatsApp, são 1000 possibilidades que você cria na cabeça. Uma curtidinha num dia de carência, um dia que você brigou com a mulher, uma mulher olhou, curtiu, pronto, você acredita que você pode ter essa mulher. E isso é uma percepção errada, uma percepção equivocada que vai levar você a bancarrota. Vai destruir. Então, o fato da questão da masturbação em si... Se você conseguisse se masturbar olhando pra paisagem, tudo bem. Só ia ter um problema fisiológico da maneira que você pega. Que isso é uma realidade. Da maneira que você pega, a pressão que você coloca, isso pode gerar... Por que muitas pessoas têm disfunção eréteis? Por causa do exercício... Por causa da masturbação demasiada, a maneira que ele pega. Caraca, vai acabar com o menino, hein? Cadê você? Vem cá. Peraí que eu tô interessado. Calma aí. Eu me preocupei agora. Você esmaga ele? Não. Quase voar. Meu Deus. Assunto sério, cara. Eu sei, eu tô preocupado agora. Tá preocupado? Tá devendo algo. Suei agora. Mas como assim, do jeito que pega? Eu não entendi. Porque na realidade, quando você tem um ato sexual, não é uma coisa que espreme, que aperta, que tem uma contração.
E o homem, quando ele está nesse processo de pornografia e de masturbação, ele dosa demais o negócio. Ele não tem o controle. O aperto, da maneira que ele pega, isso com o tempo e com a prática da masturbação, isso dá problema. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver. Assim, não entendi assim, a gente brincou aqui, mas assim, não seria uma coisa natural. Assim, agora que eu tô minha dúvida, assim, a maneira como você coloca a pressão, tá? Das suas mãos nele, nas mãos. no pênis. Isso vai te afetar aqui, certo? Não só que fisiologicamente. Não, muscular, né? Muscular. muscular. Às vezes, quando você vai praticar um ato sexual ou vai se relacionar com alguém, a pessoa não fica frustrada por isso? Pela aquela condição que já está esperando alguma coisa além, alguma coisa assim parecido com aquilo que você fez. Então, esse é um outro ponto. Quando eu falo da questão fisiológica, do problema, da disfunção, eu estou dizendo propriamente do aperto. Quando eu estou dizendo da questão de disfunção, ou até mesmo a pessoa, o cara não conseguir, né, ou ter ejaculação precoce, ou ter demasiado, tudo é aqui. Ansiedade. Tudo é a questão da ansiedade. E tem a ver aquilo que você falou. Muitas vezes ele tem aquela visão daquilo que ele normalmente procura em pornografia. E ele tem todo aquele preparo, aquele olhar, e de repente é diferente com o que ele tem em casa. Né? E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, sabe? O fato de você ter alguém ao seu lado, ter uma mulher que você ama, alguém que vale a pena para a sua vida, alguém que é significante, seja namorado, noiva, esposa, o ato de você dar a ela aquilo que é dela, porque isso é um controle psicológico. O homem não precisa da masturbação. O homem não tem essa necessidade. Uma vez que ele tem a sua esposa, a sua namorada, sei lá, a noiva, ele não precisa. Fisiologicamente falando, ele não precisa. Tá? Esse é o ímpeto. Tanto que um dos desafios, né, a filosofia diz isso, muito Sêneca, Marcos Aurelius, Aristóteles, muitos deles falam o seguinte, que o grande ápice do homem é quando o homem consegue controlar os seus instintos. Porque um homem que ele não doma os seus instintos, ele é um homem fraco, que ele é manipulado. Os filósofos ainda chamam esse homem de semibicho. O bicho que age, o animal que age por instinto. O homem é um ser racional. Ele precisa ser controlado. Ele precisa ter o controle de si. E tudo isso começa na mente. Só que um homem que vem, aí entra tudo aquilo que é dentro propriamente daquilo que eu trabalho, né? O homem que vem carregado de traumas, dores, bloqueios emocionais, quando ele tá dentro de um relacionamento, ele tá ferrado. Ele não tem a percepção de quem ele é. Por que um homem, na minha concepção, tá? Tem muitos amigos que falam sobre sedução e tal, isso, aquilo. Por que um homem tem que sair catando muitas mulheres? Ficar com uma, ficar com outra? Porque ele precisa se validar. Afinal de contas, sabe o que é esse cara que cata todas as mulheres? É um menininho machucado. É um feinho abandonado lá no passado, uma pequena parte da história dele, a qual ele se sentia tão pequeno. E hoje ele tem que provar a sua relevância. Ele tem que provar que ele é alguma coisa. E ele trai muitas mulheres. Mas isso pode ser, em algum momento, a maneira da vida, do jeito que ele entende a vida, ou pode ser um transtorno. Ele pode ter gerado aí uma dependência emocional, pode ter gerado até mesmo, né, um borderline, pode ter gerado um transtorno de personalidade narcisista, onde ele precisa dessa validação externa de mulheres. Porque um homem de fato, um homem que controla os seus instintos, ele sabe quem ele é. Ele não precisa provar pra ninguém. Boa. Assim, eu conheci uma pessoa que acho que, não sei, aí você vai fazer a conotação correta, né? Assim, ele hoje, como que é aqueles negócio de você ter relacionamento, como que é o nome? Tinder. Os aplicativos de relacionamento. Os aplicativos de relacionamento, né? Assim, almoçando, assim, ele era uma pessoa que gostava de se expor perante a isso. Eu não sei se é uma necessidade, tá? Porque também, tirando um pouquinho, no ambiente masculino, tá? Assim, aquele que fica, assim, ficar uma palavra meio grotesca. Aquele que tem vários relacionamentos com mulheres, o cara é bom. É o cara. O cara é o garanhão. Isso é um ponto, tá? Mas não é a que eu quero chegar.
E a gente observava que ele não se saciava só com uma mulher. Assim, ele tinha insight. E, assim, desculpa, viu? Porque é um negócio tão fácil. É. É um negócio assim, ó. Ele mostrava assim, tá vendo? Aqui, ó. Fiquei com essa aqui. Mas como que você ficou? Assim, a gente se encontrou aqui na avenida aqui. Falamos, tomamos um guaraná, alguma coisa, um suco. Aí fomos pro lugar e tal. Tchau. Aí à noite, entrava de novo. Poderia ser no mesma noite ou depois, não sei. Falou assim, tá vendo aqui, ó? Fiquei. Essa pessoa não é uma pessoa doentia. E digo mais. Assim, olha só no detalhe que eu vou entrar. Assim, nessa condição, existe, não sei se é uma classe, tá? Que vive isso. Né? Que vive, acho que você vai entender. Assim, as pessoas, por exemplo, procuravam ele na casa dele. E a pessoa que procurava ele na casa dele era casado. Você entendeu? Essa questão do sexo, da mente, é muito complicado. E como você me explica essa doideira, cara? Assim, por ser uma coisa muito, muito, muito fácil. Hoje, assim, se a gente quiser aqui entrar no aplicativo, nós conhecemos alguém agora, gravando esse podcast. E assim, como que relaciona? Tô à tarde com uma pessoa, tô com a tarde em outra pessoa que está no meu meio vem me procurar. Como que é isso? Isso tanto homem como mulher, não tô dizendo, entendeu? Porque para mim, viu, para mim é uma coisa meio doida. Porque é um negócio sem lei, cara. Sim. Olha só. Você entendeu? Desculpa. Eu entendi sim a sua pergunta. É totalmente relevante a sua pergunta. E esse é o índice que eu falei para vocês do ranking de ansiedade. O que faz uma pessoa procurar freneticamente por outra? É tentar preencher um vazio nela. E esse vazio, quando a pessoa não sabe quem ela vai procurar no outro. Porque o vazio, o maior vazio que pode existir dentro do ser humano não é preenchido com o outro. A ausência de sentimento, a solidão que um homem vive, não é falta de pessoa. É falta de si. É falta de conhecer a si. E eu sou meio desbocado em algumas coisas e dane-se esses... Eu tenho muita gente dentro da psicologia, esses personagens que tem aí na internet, que não, tem que entrar mesmo em app de relacionamento e vamos catando e vamos vendo o que vai dar e vai testando. E isso, pra mim, é uma das maiores degradações. Por quê? E eu vou dizer pra você, porque você objetiva, você faz com que as pessoas se tornem objetos. Sim. A ideia de você expor e uma troca repentina não é só homens e mulheres, infelizmente. Só que isso tem a ver com um vazio existencial. Tem a ver com a maneira, do jeito que da maneira que a pessoa se enxerga, da maneira que ela se olha. Essa pessoa, ela tem um vazio tão profundo impresso na sua alma, na sua vida, na sua personalidade, que ela busca no outro. E esse buscar no outro desenfreado é um processo crescente. Crescente no sentido de proporção, mas ele leva a pessoa à destruição. Por quê? Porque além da gente olhar para o relacionamento humano como algo muito banal, a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, a respeito da fidelidade, da maneira de valorizar, de cuidar de uma mulher. Esses homens que estão dentro dessas redes sociais, eles tratam a mulher como objeto de lixo. Verdade. Essas mulheres, elas estão com um vazio tão grande dentro delas, que elas aceitam esse tipo de homem, aceitam esse tipo de condição, numa ânsia de tentar saciar. Só que o pior de tudo, e aí eu vejo que é doente, é as pessoas acreditarem que dentro desses relacionamentos casuais vai sair algo sério. Porque se você perguntar, fizer uma pesquisa, 80% de pessoas que estão dentro, de mulheres que estão dentro dessas app de relacionamento, elas acreditam que ali é uma maneira de filtrar o homem, de qualificar o homem para trazer para ela. Só que esse mesmo homem já passou o rodo em um monte de mulher.
Esse mesmo homem já saiu com um monte e transou. E mesmo a papinho. Eu recebi pacientes, pessoas que eu trato, que ele fala, Alex, sempre, a desculpa que a gente dá sempre é a mesma pra catar mulherada. Caramba. A gente fala que acabou de entrar no Tinder, que ela é a primeira que a gente viu. E passa o rodo em todas as mulheradas. E aí vai. Só que as mulheres se submetem. Mas o porquê? Porque são maldosas, porque são cachorras, tem... Tá? Tem algumas. Sim, tá? sim. Mas porque muitas delas têm um vazio dentro delas. Tem um problema de infância que a gente falou, de uma falta de referência masculina. Ou de um pai que não teve, ou de um pai que foi ausente, e ela está projetando. E ela está, aquilo que a gente chama dentro da psicanálise também, com uma energia masculina muito exacerbada, muito forte, que ela precisa conquistar. Porque uma mulher que posta uma foto de biquíni, mostrando bumbum, se apresentando, é um processo de conquista. E antropologicamente falando, e segundo a psicanálise, a psicologia, o processo de conquista vem do homem, não da mulher. Quando a mulher toma esse posicionamento de conquistar, ela assume uma identidade que não é dela. Caramba. E essa identidade que não é dela é pesado pra ela, porque ela sempre vai estar tentando conquistar um outro. E aí entra as redes sociais. Entra esses apps, elas estão ali expondo, tentando conquistar alguém pra dar certo. No final elas chegam, infelizmente, elas chegam destruídas, machucadas, dizendo: eu tô desgostosa da vida, todos os homens não prestam. Mas será que todos os homens não prestam? Eu gosto sempre de padronizar a ideia do seguinte: a gente consegue compreender a vida na linha do horizonte daquilo que a gente olha. Se eu tô olhando, né, aqui, é isso que eu vou ver e vou ver sempre. E se tudo que tiver ao meu lado tem uma condição que me leva para o buraco, é óbvio que você não vai encontrar nada. Então mude o seu olhar. Olhe para outro lugar. Eu criei um tempo atrás um curso que fala de mulheres de alto valor. As mulheres de alto valor, elas estão em outro lugar, outro patamar. Isso é verdade. Eu gosto de um exemplo que eu usei há um tempo atrás. Uma amiga minha, ela tem uma joalheria e você passa na joalheria, você vê vários brincos, anéis, isso e aquilo, mas de repente você olha num lugar alto, um único anel, com uma iluminação própria, com um jeito singular de estar. Na hora que você olha lá, 50, 60 mil reais. Esse anel está num lugar tão elevado que as pessoas não têm nem acesso. As pessoas olham e falam: oxe, mas não tenho condição nem de ver um negócio desse. A mulher de valor é do mesmo modo. A mulher, quando ela entende o seu brilho, ela entende o seu valor, ela sabe quem ela é. Somente um homem que controla os seus instintos tem a capacidade de chegar a essa altura de olhar e pegar essa mulher, estar com essa mulher de valor. O homem que age por instinto, o homem que age pelos seus impulsos, ele vai pegar o que der, o que aparecer. Mas uma mulher de valor... Aí agora a grande desafio, as mulheres: eu tô lutando, eu quero ser uma mulher de valor, mas começa aí. Aonde você tem frequentado? Quem tem sido suas companhias? Aonde você tem buscado se relacionar? Não, mas eu tô num barzinho lá, vou encontrar um cara top, tá? Na sua cabeça. Porque o cara que busca uma mulher de valor, ele não tá naquele lugar. Verdade. Ele tá num outro lugar, ele tá trabalhando, ele tá estudando, tá fazendo network, tá puxando ferro, tá trabalhando, tá olhando pra vida. E ele não vai olhar pra uma mulher que não é do nível dele. Então, não é desnivelar homens e mulheres. Na realidade, a gente se desnivela. A gente se coloca, a gente se coloca numa situação onde a gente fala, viu, tá bom aqui pra mim. Ser de alto valor dá trabalho demais, sabe? É difícil demais. Então, tô aqui pegando uma, pegando outra, tá tudo certo. Mas o final desses caras é sozinho. O final de muitas dessas mulheres que querem sair, curtir, é poder sim, no final da sua vida, né, com 70, 80 anos, falar: nossa, conheci muitos homens maravilhosos. Saí com muitos deles. Mas ela olha pro lado, ela tá sozinha. Caraca. É bem por aí mesmo.
Você tocou num ponto É bem que por me aí. vem aqui na minha cabeça agora. Tipo assim, você falou da questão da sedução, né? Que é o papel do homem seduzir, né? A mulher. E a mulher, algumas mulheres tomou isso pra elas, né? Como muitas coisas que tá acontecendo hoje, que tipo assim... Como a invertida também, né? Muitos homens que são os mole, né? Não, sim, os poodle, né? É o criador, é o dono de samambaia e criador de poodle, né? E, tipo assim, essa mudança de valores, vamos dizer assim, hoje a gente vê... eu não tenho mais idade pra entender essas coisas e eu tento, mas... Tipo assim, o elo, o ilo, o olo, o boiceta... Tipo, tá todo mundo perdido, todo mundo louco. Nessas inversão assim, você acha que esse tipo de inversão é que tá levando esse pessoal a tentar procurar um gênero, tentar procurar um... Tá tentando se procurar, tentando se achar. Você acha que essa inversão de valores que começou sei lá, a pipocar tudo isso? Pulverizar. Cara, eu vou dizer o seguinte, que desde que o mundo é mundo, existe o homem que de fato tem um valor e sabe o que quer e sabe o que busca. Uma mulher, mas nos dias de hoje tem inúmeras mulheres. Mas eu não conheço homem que presta. Você tá olhando no lugar errado. Sai desse meio onde você tá, que você vai ver que vai aparecer e vai ter muito. A questão é se esse homem vai te olhar ou não. Entende? Essa questão de hoje, de tudo que nós vemos, de gênero, isso e aquilo, cara, eu não consigo ver de uma outra forma a não ser uma libertinagem que as redes sociais estão produzindo. Cada um essa maneira. É óbvio, nós temos o direito reservado da gente se comunicar, da gente falar, da gente se manifestar do jeito que a gente quer. Mas eu não consigo ver de outra forma que esse estado de libertinagem, onde o Estado está perdendo o controle. O Estado está perdendo o controle. E agora cada um se denomina do jeito que quer e tá tudo certo. Eu não consigo ver isso como... Não de outra forma. Como se não fosse como um transtorno, cara. Então... De verdade. Mas aí nós vamos entrar num assunto que é batido há muitos anos. Mas a questão da homossexualidade, isso e aquilo. Tá, eu tô dizendo, respeito, tenho amigos, respeito, mas eu tô dizendo que nós estamos entrando numa esfera a nível de tudo isso, desse boiceta e disso, dele, dela, dulo, e assim vai, plus, max e toda aquela coisa nada. Eu fico até meio perdido. Então, não dá. Mas tudo bem. Você viu esse negócio da boiceta? Não. Eu não sei se categoria, não sei como que se fala. Eu tenho até Tem medo de falar. isso, Tem boiceta. Não, desculpa, eu não sei. Eu vi, tem uma... Agora é um boiceta, que é uma mina que é boiceta, não sei. Aí ela tá tentando se explicar o que é boiceta. Boiceta você sabe o que é. A gente nasce sendo boiceta. Mas mas explica o que é boiceta. Boiceta é boiceta. Tipo assim, acho que nem eles sabem. Tipo assim, se tem alguém aí, sei lá, que é boiceta, quiser mandar mensagem explicando, porque eu não sei o que é boiceta. Assim, eu acho que, assim, às vezes, né, eu sou um cara meio perdido nisso daí. Isso é boiceta? Eu nem sei o que é isso. Às vezes, assim, é tanta nomenclatura, tanta sigla, né, cara? Que, assim, nada, cada um, mas, assim, eu fico meio perdido. O que significa? Porque, às vezes, você fica meio perdido. E voltando naquele assunto lá, eu me lembro que eu peguei um táxi aqui do hospital e tal, e aí o taxista tá conversando aleatoriamente e tal, e ele conversou com uma moça numa viagem e tal, e falou que ela estava se relacionando com uma outra moça do mesmo sexo, logicamente, né? E falou assim, sabe por que eu me relaciono com do mesmo sexo que eu? Porque isso eu não encontro no homem. Não encontra o que ela tá... Não encontra o carinho, não só aquela coisa do objeto que tem que levar pra cama, nem conhecer direito. Assim, eu não encontrei isso no homem. Então, não sei se a palavra é eu optei, não sei, ou, sabe? Assim, mas assim, eu estou me relacionando com uma mulher e eu creio que não encontrou no homem, eu creio que esteja, eu não sei, realizada. Sim. Eu acho que tudo para todo ser humano, né? Você entendeu? Se faz sentido, e tudo bem. Sabe, eu não sou taxativo, eu acho que cada um vive do jeito que deseja. Sabe, eu gosto, é isso que eu quero. Perfeito. Tá feliz? Você acha que é isso?
ok, não entramos em méritos, sabe? Eu acho o grande problema é a imposição. É a imposição a nível cultural, a nível governamental, nas escolas. Isso, para mim, aí já pega. Né? Eu acho que a liberdade, ela é direito de todos. Todo mundo tem a liberdade de fazer, de agir, de se expressar da maneira que quer, desde que não fira o outro. Porque o meu direito acaba quando começa o do outro. Né? A partir que acabou o meu direito, é o início dele. Então eu tenho que respeitar isso. E essa visão, ela coloca o ser humano num outro patamar. Num patamar de entender o seu lugar, o seu espaço, o seu tempo. Sabe? Então... Na sua clínica, qual que é a... Assim, você tem uma base. Qual que é a maior procura? Que eles procuram você... Tipo, qual que é a maior reclamação? Ou assim, você vendo assim... Qual que é... O que tá acontecendo, assim, na maioria, assim, que te procura? Olha só, é interessante, né? Eu agora, de um tempo pra cá, eu tenho trabalhado muito sobre relacionamentos. Por um único motivo. Eu atendia homens, mulheres, e de repente eu comecei nas anamneses, através dos registros que a gente está fazendo sobre cada paciente, sobre cada cliente, nem todo, uma coisa que eu gosto de deixar claro, nem todo tratamento psicológico se trata como paciente ou como cliente. Existem níveis dentro do processo terapêutico. Existe quando se torna um processo de tratamento com doenças psicopatológicas como ansiedade maior, depressão e outros transtornos, se torna um paciente. Mas tem muitos que vão de encontro ao processo terapêutico que é para desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E são clientes. Mas a grande parte deles, tanto da falta de compreensão dentro do relacionamento, de um término de relacionamento, as pessoas chegavam por causa disso. E eu comecei a analisar que a ansiedade era disparada por causa de um relacionamento que acabou e que a pessoa não conseguia superar. Uma depressão de um casamento que foi durante muitos anos foi perfeito, acabou e a pessoa nunca mais foi a mesma. Um transtorno que foi agravado porque a pessoa está dentro de um relacionamento que deveria pressupostamente estar feliz, ela está mais agoniada e mais triste e mais deprimida dentro de um relacionamento. Eu percebi que todo o pano de fundo dos meus tratamentos era o quê? Relacionamento. Então foi aí onde eu comecei a me desenvolver, a trabalhar, me tornar um especialista na área de relacionamentos e desenvolvimento pessoal, onde eu estudei, passei durante algum tempo estudando. Eu fiz neurociência, né? Estudei neurociência, fiz a certificação do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra, um dos maiores psiquiatras aqui do Brasil e América Latina e Europa também. Ele tem alunos no mundo todo. E aí eu comecei a trabalhar e a entender. E a maioria das pessoas que chegavam ou era para superar um relacionamento, ou era porque é um término, ou porque estava vendo que o casamento ou o relacionamento estava acabando e estava lá, Alex, é meu último suspiro, me ajuda. Então aí eu comecei a entender e estudar casos para ver as disfuncionalidades dentro do relacionamento. E aí isso hoje é meu, vamos dizer assim, o que lidera dentro do meu trabalho, né, ali em Alphaville. É isso, pessoas que estão passando por um momento difícil no relacionamento. Então existe, tem muita gente que fala que hoje em dia o casamento é raro. Então existe realmente gente que quer salvar um casamento. Sim, tem pessoas que estão lutando. E muitas delas, eu vou falar pra você que elas chegam no segundo tempo, no final do segundo tempo e salvam, conseguem resgatar os seus relacionamentos. Legal. E conseguem resgatar, sabe? E tem muitas pessoas que estão lá carregando um relacionamento por uma compreensão equivocada que ela tem. E quando ela chega, se abre a mente, porque o processo... Eu suspeito de falar porque eu amo o meu trabalho. E o processo terapêutico, ele tem esse poder de abrir, de expandir a mente. Ao ponto de você olhar, você vai falar, eu não acredito que eu estava tomando tal comportamento. Eu estava colocando a pessoa para fora da minha vida. E a pessoa que eu mais quero, a pessoa que eu queria pra minha vida pra sempre, eu tava colocando pra fora. Que bom que eu acordei. Que bom que os processos, as ferramentas terapêuticas me trouxeram. Que tem um aspas aqui, né? A terapia não é ouvir aquilo que a gente quer. A terapia é ouvir aquilo que a gente precisa. E muitas vezes o que você precisa é alguns confrontos.
Por isso que o meu processo terapêutico é diferente do que a gente tem aí, com todo respeito. Sim, sim. Aqueles psicólogos com cara de morto. Fala! Exatamente. Fala! Não, o duro é quando assim, posso falar? Assim, não digo que são todos, tá? Assim, tá. Sabe? Meu filho, você fica numa sessão de 1 hora, aí você fala, e você quer ver outra pessoa falar pelo menos, né? Assim, a pessoa fica lá, pô, e aí? Assim, só fala. Próxima sessão. Não, e uma coisa que eu gosto de deixar claro, o processo terapêutico, imagine, vocês já assistiram aquele filme, eu não lembro o nome, de Maze Running, alguma coisa, que eles estão vivendo num labirinto. Eles estão num labirinto e as pessoas estão perdidas e andando dentro do labirinto e fecha uma porta e fecha outra e elas nunca conseguem sair do labirinto. Eu sei qual foi. Sei. E aí eu consigo enxergar, e o dia que eu vi aquilo me deu um estralo. Porque o processo terapêutico é assim, muitas vezes a gente tá na vida num labirinto. Porque é difícil a gente dizer, eu me conheço. Você se conhece a partir das suas dores. Você se conhece a partir dos seus traumas. Mas eu não sei de traumas. Você tem traumas inconscientes. Você sabe que 93% do que é você é inconsciente. Somente 7% é consciente. Ou seja, você é dirigido pelo seu inconsciente. Você é dirigido pela sua dor. Somente 7% daquilo que você é te conduz. E o pior de tudo é que o consciente esquece. O inconsciente não. O trauma vai te lembrar a vida inteira. E você vai guiado. É igual aquela coisa, eu tenho medo de água. Por que tem medo de água? Não sei. Você vai descobrir, a criança, quando tinha 3 anos de idade, sofreu. Mas até hoje, a vida adulta, ela tem. Porque o inconsciente guiando ela. Aí, o processo terapêutico nada mais é do que o terapeuta é em cima desse labirinto, dizendo o seguinte, olha, que tal você entrar por aqui? Que tal? Por quê? Quem está dentro do labirinto não consegue ver. Quem está em cima, e não estou dizendo desprioridade, tá? Sim. Não, mas uma visão. Ele tem uma visão privilegiada onde ele pode dizer, viu, por que de repente você não entra nesse caminho? Por que de repente você não experimenta isso? Para não pegar na tua mão e falar, viu, venha por aqui que é a saída? Porque o terapeuta tem essa leitura comportamental. Ele tem essa compreensão cognitiva de comportamentos, porque nós somos, baseado no que eu falei de 93% inconsciente, nós somos seres programados. E agora a gente está acostumado a entender os comportamentos. Os comportamentos são iguais, em histórias diferentes, em vidas diferentes, em maneiras de enxergar diferentes, mas muitos dos comportamentos são iguais. O padrão, antropologicamente falando, a ação do homem, o como o homem age. Então, a partir do momento que você entra dentro de um processo terapêutico com uma dor no relacionamento, você despeja ali. Primeiro de tudo, você se ouve. Segundo, você vê uma visão de fora. Você começa a receber uma perspectiva que você fala, eu nunca vi desse jeito. Eu nunca compreendi dessa maneira. E é nessas horas que muitos... Mas aí quando você entra num processo psicológico, terapêutico, moderno, dia de hoje, o cara vira pra você e fala, viu, você tá com um problema no seu relacionamento? Viu, segue teu coração. Se a mulher tá dando problema pra você, vaza. Vai ser feliz. Desculpa, mas que porra, que mediocridade de profissional um negócio desse. Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, que a grandeza do homem está quando ele, dentro de um relacionamento, ele eleva o ser amado. Ele olha para o ser amado de uma maneira onde ele cuida. E a gente não pode esquecer que o amor próprio, o amor é um verbo. Quando você diz para alguém, né, você precisa ter amor próprio, não está falando para você se tornar egoísta. Está falando para você que o amor próprio é uma expressão, é uma ação. Eu amo o outro. Como que você trata uma crise existencial? Quando uma pessoa chega e você diagnostica que a pessoa está com crise existencial. É servindo o outro. Não é ela olhando para ela. Não é ela sendo egoísta. É falando, viu, vai num asilo de velhinhos. Vai num hospital de hanseníase, um hospital de câncer infantil. Começa a servir, começa a amar. Expressão para fora. Começa a amar, cuidar. Aí você vai ver a grandeza daquilo que é importante dentro de você. Você vai começar a se enxergar e falar, que coisa maravilhosa é a minha vida. E aí você passa a se amar de uma maneira correta.
Caramba. Você falou um negócio que é até uma das perguntas que eu ia fazer. Hoje em dia existe muito charlatão. Como várias as áreas. E principalmente você trabalhar com a vida, você trabalhar com o... Sei lá, trabalhar com o próximo, que nem a psicanálise, o psiquiatra, coach, e assim vai. É muito perigoso você dar um conselho, porque você já pega a pessoa destruída. Se ela vai até você porque você é a esperança dela, né? Na maioria das vezes. Você é a esperança dela. Então, dependendo do que você fala, você pode afundar a pessoa de uma tal maneira. Existe muito charlatão nesse meio? Eu não diria charlatão. Eu, propriamente, tá? Sim. Eu, propriamente, eu tenho um problema sério com coach. Todos, não. Tem muito coach bom. Sim. Mas hoje, qualquer coisa, a pessoa não deu certo na vida, vira coach. E começa a dar conselho pra todo mundo. Pô, quer ser coach? Vai estudar. Hoje tem universidade de 3 anos para você se tornar, para você se tornar relações públicas, para não você é só ler um livro. Não, Vai vir o coach. Entendeu? Então, tudo bem, quer ser coaching, vai estudar. Vai fazer, não vai apresentar só não, porque você precisa sair do ponto A pro ponto B. Esse é o papo do coach. Ah, mas tem coach sério? Tem coach que conhece da psicologia? Tem coach que conhece da mente? Tem coach que se dedica? Tem gente boa nos Estados Unidos, no Brasil. Mas tô dizendo que tá lotado. E infelizmente tem muitos aí que se denominam coach e que tem um problema sério com isso. Mas, ok, cada um faz. Mas é aquela velha história. Eu acredito que isso muitas vezes é mais nocivo do que benéfico. Caramba, mano. Sabe? É muito mais nocivo. É igual você pegar um profissional. Hoje tem pessoas que estudam uma única linha de um tratamento terapêutico e não funciona, cara. Você chega... O ser humano é um ser único. O Dr. Ítalo Marcilli, ele sempre disse isso. Falou, quando você está diante de um ser humano, você está diante de um ser humano único, singular. Ele é diferente de tudo que você possa imaginar. Ele é diferente de tudo isso. De todos. Então, respeite aquele ser como um ser singular, único. Então, você vai olhar para ele de uma maneira diferente. Então, agora, a gente criar um padrão, um único viés psicológico e aplicar em todos os pacientes, não dá certo. Por isso que, muitas vezes, você precisa estudar a psicologia comportamental, neurociência, psicanálise, precisa estudar, fazer outras formas de terapia para você... de alguma forma você conseguir pegar e pescar. Porque o processo terapêutico é um desvendar. É um desvendar. Numa anamnese profunda, você desvendar aquele ser que está diante de você. Porque muitas vezes ele não fala. E a gente tem que ter a percepção de tirar isso dele. Provocar isso nele. Porque ele não fala, não é porque ele não quer se transformar, quer mudar. É que muitas vezes ele tem um bloqueio. E aí o profissional, quando ele sabe... Eu sei provocar o outro para que o outro venha e entregue para mim, para que eu possa direcioná-lo. Então, o fato não é só estar lá falando. É o como eu tiro e o que eu tiro. E a grande questão não é a resposta que eu recebo, é as perguntas que eu faço. Olha, legal esse. Gostei. E jovem, você atende jovem também? Não, eu não. Eu atendo... a partir de 19, 18 anos. Não atendo. Jovem. Mas não, assim, adolescentes, assim, essas coisas. Adolescente. Hoje em dia tem adolescente. Eu vou contar um caso. Eu só atendo meu filho e olha que é difícil pra caramba, viu? Eu tenho meu moleque de 6 anos, eu dei risada esses dias. Aí eu falei, mano, como que você pode falar um negócio desse? Hoje eu fui levar ele pra fazer elétrico, ele vai fazer uma cirurgia. O Oliver. Aí acordei de cedo, você que vamos escovar os dentes. Ai, mundo cruel. Falando desse jeito, mundo cruel. Eu não quero levantar cedo. Filho, você não sabe nem que não, pai, eu tô triste. Tipo assim, hoje tá muito mais fácil para essas crianças. Eu acredito que é por causa do celular. Porque quando meus filhos chegam com umas questões estranhas, eu falei, de onde você ouviu isso? Do TikTok. Então, tipo assim, hoje as criançadas também tá muito doente. Sim. De 8, 9, 10 anos. Tá. E tem especialista só para criança? Tem pessoas que se especializam numa maneira lúdica, né? Porque existe uma forma, como eu falei, existe uma forma de maneira de trabalhar diferente com ele. Diferente, né? Não dá para padronizar um processo terapêutico que eu faço
muitas vezes numa linha psiquiátrica, muitas vezes um pouco mais dura, um pouco mais posicionada, né? Para uma criança tem que ser lúdico, tem que usar de instrumentos, tem que usar de cores. Existem inúmeras outras formas para você fazer com que a criança abra, né? Fale. Eu vou fazer uma pergunta agora, essa pergunta de cunho pessoal. Eu falei até de bonita agora. Eu, há alguns anos atrás, eu sou um cara ansioso, eu já tive... Cuidado disso, hein? Mano, eu sou ansioso demais. Eu não falo que eu tive depressão. Depressão eu não tive, porque depressão é aquela pessoa que não consegue fazer nada. Passou por um estado depressivo. Passei por um estado depressivo. Mas não significa propriamente depressão. O pior foi o síndrome do pânico. Aí eu me ferrei bonito no síndrome do pânico. Passei 4 anos no síndrome do pânico. Onde eu dormia na porta do hospital. Sempre dormia. Porque, tipo assim, eu tinha a sensação... É foda. Eu tinha a sensação que eu ia morrer. Sabe? Tinha a sensação que ia morrer. Não sei o que lá. Eu lembro na época, e nem eu conseguia... Eu assistindo o Dr. House, e eu via lá um paciente tendo uns sintomas, eu começava a ter. Aí todo mundo da minha casa estava dormindo, eu falei, puta, eu tô sozinho. Pegava a bicicleta, ia na porta do Nardini. Beijo, Nardini! Eu ia na porta do hospital, ficava deitado lá no banco, assim. Eu ficava deitado no banco, porque se acontecer alguma coisa, eu tô no banco. Eu tô lá, o pessoal já tá... Doido. Mano. E tipo assim, e já aconteceu também de eu estar num trabalho à noite e... Ai, como que é? Tipo assim, e tinha sempre uma menina lá, que era uma empresa de assessoria, de assessorar alarme, loja, essas coisas. Então eu ficava à noite, tocava alarme, você ficava lá. Aí eu trabalhei sempre à noite com alguém. Aí um dia essa menina falou assim, você tá sozinho, tá? Hoje eu não vou ir. Puta, na hora que... O IC. Aí eu comecei a colocar louvor lá, não sei o que lá, pra tapar minha cabeça. Aí eu pensei, mano, e se dá uma coisa? E se dá uma coisa comigo? Mano, eu comecei a sentir todos os sintomas. Liguei pro SAMU. Coitado do SAMU. O SAMU foi até lá. Na hora que chegou, melhorei na hora. Então, eu passei por vários processos nessa parte de síndrome do pânico. Não, eu já fiz coisas absurdas. E tipo assim, eu não procurei tratamento. Simplesmente, eu tentei me policiar, não sei o que lá. Hoje eu tenho um pouco de ansiedade. Hoje, se eu pegar um trem lotado, eu consigo respirar melhor. Mas antigamente, que nem eu tava falando pro Bruno, eu pegava o trem lotado, tava muito lotado, eu saía pra fora pra vomitar, que eu não aguentava de tanta gente. A cabeça, né? De tanta gente. Agora a pergunta é essa. Existe, eu sei que deve ter vários fragmentos dentro de mim, mas tipo assim, aquela pessoa que passou por tudo isso e realmente, agora eu tô melhor. Existe a possibilidade de voltar? Se teria que procurar ajuda? Ou teria que voltar atrás para tentar ver o que aconteceu, mexer nisso de novo? Cara, o nosso cérebro é um negócio assim que para desvendar não existe, como eu falei para você, não existe uma matemática correta. Você pode ter sim se desenvolvido e com o passar do tempo você ter colocado os pingos nos is. Só que o problema psicológico, ele é como qualquer doença. A gente muitas vezes vai escondendo, vai tomando aí um analgésico, vai tomando aí um Dorflex, só para mascarar a dor. E quando a gente vê, ela dá aquela explosão. O problema psicológico muitas vezes é o mesmo. Muitas vezes, a gente vive, poxa, eu tô bem, tô me movimentando, parece que eu resolvi. Mas o que você precisa reparar é nos gatilhos. Se ainda tem gatilhos de uma situação que você entrou, isso dispara, então é uma coisa que para você é importante fazer essa vasculhar mesmo. Olhar, porque isso pode vir. Porque muitas vezes a síndrome do pânico, ela vem oriunda ao estresse forte. Você está no estresse ou algo que não consegui resolver e tá lá latejando, pensando, pensamento acelerado, que é o turbilhão de pensamento, um monte de coisa que eu preciso resolver, coisa que eu não consegui resolver e que eu preciso fazer e isso muitas vezes vai tumultuando, vai disparando essas ansiedades, que dá essa sensação que você descreveu, ansiedade, vômito, taquicardia, sudorese e toda aquela coisa, isso é ansiedade. Mas pode ser apenas picos de ansiedade. O mais, vamos dizer assim, o mais prudente seria você investigar, porque muitas vezes isso pode vir agravado, né?
Caramba. Pode vir de uma... Ou como eu falei pra você, pode simplesmente ter... Mas você precisa ficar atento aos sinais. Atento aos detalhes, a esses gatilhos que de repente... Poxa, qual periodicidade que isso acontece? A cada 6 meses. Pô, então tá tranquilo. É uma ansiedade normal. Porque todos nós somos construídos com o fator da ansiedade. A ansiedade todos nós temos. O que fez eu vir aqui pro podcast foi a minha ansiedade de conhecer vocês, de gravar com vocês. Essa ansiedade boa, ela me moveu. Tá. O grande problema da ansiedade é quando ela se torna psicopatológica, que ela, de vez de nos mover, ela nos paralisa. Elas falam, opa, não consigo sair, tô com medo. Vai acontecer alguma coisa. A gente começa a criar pensamentos fantasiosos. Esse é o problema do início da ansiedade, de um transtorno de pânico, então, de uma psicose. Então, são coisas assim que você precisa ficar atento. Mas essa ansiedade de, poxa, eu tenho que fazer e resolver, tá tudo bem. Isso faz parte da vida humana. Ufa. Ó, Eliel, você tem um presente pra dar, né? Pô, o papo tá interessante. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa aqui. Caramba. Meu, e a mente, realmente, a mente humana é uma caixinha de surpresa. Então não tem como você chegar assim, eu estudei a mente humana de A a Z, então esse é o caminho. Mas só que é que nem impressão digital, todo mundo tem a sua. É diferente. A mente é um processo a ser investigado. A gente, os terapeutas, os psiquiatras, psicólogos, é esse processo de investigação. Como eu falei, cada um é único. A gente é diferente. Não dá. Muito bom. Papo cabeça, que olha, realmente fomos em todos os sentidos, e a mente humana tem muita coisa como a mente, acho que tem muito que descobrir, né? E muito que estudar, né? E muito que entender, né? E eu acho que a tendência é só piorar também. Nossa, Só, né? Mas foi um podcast que eu praticamente fiquei só observando, porque é muita coisa, né? E, para finalizar, nós temos um presentinho aqui Opa! Da Japa Bolos. Opa, aqui, que maravilha. Obrigado. Aqui Olha Japa isso. Bolos, não sei se você gosta de doce. Eu vou devorar isso daqui à noite hoje, hein? Ó, a Japa Bolos é aquela japa ali. É aquela mulher bonita ali. A Japa Bolos. Olha lá, ela já foi. Ela fez com muito carinho, viu? Vou fazer questão de postar. A gente agradece, tá bom? É um tipo de um laço que a gente faz, né? Um laço, essa é laço. Se não tiver Japa Bolos, não tem podcast. Não tem. E aí... Foi feito com carinho, tá? Espero que você goste. Obrigado. Não sei se você quer a esposa, não sei se, né? Fique à vontade, tá bom? Obrigado. E aqui o microfone é seu, para você colocar os seus eventos, as suas redes sociais. Fique à vontade. Bem, primeiramente eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Esse papo, eu gosto desse tipo desse papo. Eu acho que a gente falar com vocês, né, mencionaram, falar sobre a mente humana, ele é simplesmente incrível, porque a cada momento a gente encontra e se depara com situações que geram em nós incógnitas, né? Poxa, mas isso é um comportamento normal, não é? E na dúvida, a gente precisa olhar para nossa sanidade. Tudo que acontece do lado de fora, primeiro foi construído do lado de dentro. Qualquer disfuncionalidade do lado de fora, de olhar a vida, a gente precisa desse alerta. A gente precisa saber que está sendo algo construído dentro de nós. Então eu quero agradecer e dizer aí pro pessoal, tô atendendo de quarta e quinta-feira em Alphaville. Toda quarta e quinta-feira? Quarta e quinta-feira em Alphaville, atendo em Sorocaba também, presencial. Também faço os atendimentos online. Estou aí visitando vários podcasts. Aí semana que vem tem programa de TV para falar sobre saúde mental também. Então, tá bastante trabalho. É isso aí. Tem que propagar, né? Tem que propagar um trabalho bom. Quando o trabalho é bom, né? Conhecimento. E cuidar da cabecinha do povo aí, porque, como você disse, né? Tudo começa do lado de dentro, externa do lado de fora, né? Seu contato, Instagram, quer colocar? Fica à vontade. Sim, o meu Instagram é Alex Andrade PSI, tá? Só tem o Instagram. O povo tá pegando no meu pé pra fazer YouTube. Fazer isso agora, faz YouTube, isso. TikTok. Eu tô com uma assessora agora que tá cuidando do TikTok, nós estamos construindo o TikTok tem agora. Que fazer, porque tipo, quanto mais redes sociais propagar a palavra. Mais conteúdo, né? Isso aí. Ok. Então é isso aí, gente. Finalizando mais um podcast. Você tá cabeludo, se inscreva. Desculpa. Não, mas você não tinha tanto cabelo assim. Isso vai virar bordão de vocês, hein? Não, mas já. A tetinha dele é minha.
Eu já falo pra mulher dele, não mexe nada, pode mexer em tudo. Mas a teta é minha. Desculpa. Vai. Se inscreve no canal, faça o comentário, clique no sininho e esteja sempre com 100 vírgula. Ó, rapidão. Se tiver alguma dúvida desse episódio, se quiser fazer uma pergunta pra ele, se você não for, se for comentar no comentário, pode mandar lá no Instagram. Pode mandar no Instagram e se quiser deixar também aqui, ele vai lá e responde, eu aviso pra ele, beleza? Isso aí, mais alguma Até a próxima. Ah, não.